Boa noite! Estamos aqui para mais uma live da Musicar. Hoje teremos um convidado super especial, que é o Lucas Freitas. Lucas Freitas, ele é performer, violinista, professor. Ele está chegando aí. Vamos aguardar o pessoal chegar. À medida que o pessoal for entrando aí, a gente vai começando aqui a nossa live de hoje. Meu nome é Vinícius Eufrásio e o meu convidado da noite é o Lucas Freitas. Lucas que já está aqui na sala. A gente vai aguardar um pouquinho o pessoal que está chegando. Hoje a gente vai falar sobre ensino de instrumento e repertório folclórico. E a minha pergunta para o Lucas é: por que folclore? Por que um repertório folclórico? Qual a importância desse tipo de música, né, na construção de um repertório, na formação aí dos nossos alunos? Bom, eu deixei aqui perto também alguns instrumentos. Falei pro Lucas que ele vai tocar um pouquinho pra gente hoje. Espero que ele tenha afinado o violino dele. E já vamos começar. Bem-vindo aí quem está chegando. Opa, Matheus, Cláudia, Juliana. Vamos ficando aqui com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse camarada. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Lucas já está por aqui. Então vou aproveitar e já vou chamar. E aí, Juliana, boa noite. Estão aguardando o Lucas, já enviei o convite para ele. Espero que a gente não tenha problemas aí com conexão. Ei, E aí, Vini, Lucas? tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Graças a Deus. E você, como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo Que bem. bom, Lucas, estar aqui com você hoje. A nossa live era para ter acontecido na terça-feira, né? Mas Sim, e nossa, a gente foi um você dia teve um complicado. probleminha com a cachorrinha, né? Isso, ela tá melhorando, mas ainda tá doentinha. Tá Ô, melhorando bem tadinho. aos poucos, assim. Cara, Mas eu já tá fiquei tudo sentido. certo. Te Porque mandei a foto eu, lá, você viu. Coitada, nossa, tadinho. situação. Eu fiquei realmente sentido que eu também tenho uma cachorrinha que é igual, é como se fosse uma filha. Pois é, ele Ela até faz não tá tudo. aqui hoje, mas quase toda É, live que eu passo ela fica me beirando. é exatamente assim, cara. É muito difícil a gente não ficar preocupado, assim, não fazer de tudo, sabe? Qualquer sinal você pega, leva pro veterinário, deixa, faz de tudo para melhorar a cachorrinha. Exatamente, exatamente. Lucas, então, o pessoal tá chegando aí, ó, tô vendo até os servos também E já aí, aqui. arroz? Esse cara é fera. O pessoal tá Nossa, chegando aí, então vou falar pro pessoal que a gente vai falar hoje sobre ensino do instrumento, né, e repertório folclórico. Ô, Lucas, o ano passado a gente fez uma viagem juntos, nós fomos para Montes Claros, né, pro evento do Fladem Brasil. Tive a honra de ter sua companhia nessa viagem, uma ó, viagem quase eterna. Para quem nunca foi para Montes Claros, é uma viagem muito longa. Vão alimentados, isso! porque. E a gente teve a oportunidade nesse dia de bater muito papo, né? Já que a viagem era longa, e a gente trocou muita ideia a respeito de folclore. Você me contou a respeito de alguns projetos, me contou do livro que você está escrevendo, né? Já tive a oportunidade de ver. Acho que numa versão ainda bem preliminar, né? Acredito que ele já tenha mudado muito desde então. Tive já a oportunidade de ver seu livro. E, assim, eu queria que, né, esse foi, inclusive, um dos motivos de querer conversar com você, assim, aquele nosso papo sobre repertório folclórico, a importância do folclore, o papel dele na aprendizagem. Na ocasião, né, foi um encontro estadual do Fladem Brasil, e você também ministrou lá uma oficina, né, a respeito do seu livro, a respeito dessa sua abordagem com o repertório folclórico, uma abordagem que eu já posso adiantar aqui que é sensacional.
Acho que o Lucas traz, assim, um diferencial para a pedagogia do ensino do instrumento dele, que é o violino, não é isso? E assim, Isso. Lucas, eu queria te perguntar, cara, para a gente já começar a nossa troca de ideia aqui. Por que folclore? O que te chamou para esse tema? Por que folclore? Por que não outra coisa? Né? Qualquer outro tipo de repertório. Mas você escolheu especificamente o repertório folclore. Queria que você contasse para a gente por quê, e aí a gente pode dar início aí nessa prosa, beleza? Perfeito, Vini. Perfeito. Então, essa mesma pergunta eu me fiz há mais ou menos 10 anos atrás. Né? No próprio ambiente de trabalho, eu vi uma necessidade muito grande de ter um tipo de repertório que dialogasse ao mesmo tempo com os alunos, no processo de aprendizagem, é claro, e também com os pais dos alunos no momento da mostra dos resultados do aprendizado. E esse repertório, né, por ele transitar entre várias gerações, ele caiu assim como uma luva nesse tipo de situação. E daí em diante eu pensei, tem que haver uma forma de utilizar esse repertório para o ensino do instrumento e que essa forma seja bem sucedida. E eu procurei na literatura do violino e naquele tempo, 2010, hein? Imagina só, não é tão longe. Não se tinha tanto material, né, disponível ou conhecido. A ponto de você perguntar a um colega e ele te falar, tem esse material. Geralmente, quando a gente fala em ensino de violino ou dos instrumentos de corda, vem à mente Suzuki, né, que é um pedagogo de muito sucesso e tem um legado assim dentro da pedagogia do violino. Mas essa parte, principalmente relacionada à amostra de resultados, eu percebia que havia um distanciamento muito grande do repertório ali colocado para se trabalhar e para levar para as apresentações. Então, eu falei, deixa eu procurar mais. Conheci alguns trabalhos assim de pedagogos brasileiros, mas já esquecidos, não foi muito para frente. Uma organização pedagógica, né, dentro da pedagogia do violino, que não era muito interessante. E aí eu tive o prazer de ganhar uma obra. Eu estou até com ela aqui. Vou mostrar aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Isso aqui é raridade. O Lucas, tá ensino. espelhado? Você pode ler o título para a gente, por Sim, favor? sim. É Iniciando Cordas através do Folclore. É da Linda Kruger e Ana Maria Peixoto. São duas professoras que elas, se eu não me engano, elas fizeram um projeto muito, muito interessante relacionado ao ensino de cordas com música folclórica. E esse ensino de cordas, ela organizou como se fosse um ensino coletivo de instrumentos. Então era pela leitura do método, né? Me parece que é algo assim simultâneo, violino, violoncelo, viola, enfim. E esse livro aqui foi um dos livros que despertaram esse interesse em falar, já teve gente que já pensou nisso, já fez uma tentativa de estruturar esse repertório. Deixa eu ver como que isso foi feito. E realmente foi uma luz, assim, tem muita coisa interessante dentro desses livros aqui e que, é claro, eu tentei aplicar sem conhecer a metodologia a fundo, né, só pelo livro mesmo. Tentei aplicar lá no meu ambiente de trabalho e já nessa fase, vamos dizer assim, experimental, sem tantos recursos, sem conhecer tanto a metodologia a fundo, né, da Linda Kruger e o trabalho da Ana Maria Peixoto, já tive resultados assim sensacionais. E aí isso despertou ainda mais meu interesse em estar trabalhando o repertório folclórico na sala de aula. Então, pera aí, Lucas, só para o pessoal que está acompanhando aí poder anotar. É da Linda Kruger, Ana Maria Peixoto, e o nome do Isso. livro é?
é Iniciando Cordas através do Folclore. Aí tem um livro do Iniciando professor e o livro do aluno. É bem raro, eu não sei se esse livro ele é comercializado. Eu não sei mesmo, vou ficar devendo essa informação. Mas, porque ele foi feito dentro do, acho que como um projeto de pesquisa da Universidade do Pará. Então, acho que aconteceu ali naquela época, naquele espaço ali, eu não sei se chegaram a comercializar esse livro. Eu Em não breve também achei. vai ter o seu, né? Que a gente vai falar dele logo logo. Sim, sim. Então é isso. Daí em diante, eu fui tentando não só contextualizar dentro do tempo, né? Igual esse livro aqui que eu mostrei, ele é um projeto da década de 70, final da década de 70. Então, assim, tem sim um distanciamento temporal, né? E a outra questão é a questão da música folclórica em cada região do Brasil. O Brasil é um país muito grande e é claro que vai haver variações, né? Formas, músicas folclóricas que têm maior destaque em uma região, letra e até a questão musical, os intervalos às vezes mudam, um ritmo ou outro, a forma de cantar muda um pouco. Então, pegando o gancho desse livro, eu fui tentando, né, atualizar, tentando trazer para o contemporâneo essa iniciativa de trabalhar com música folclórica na sala de aula. Cara, que interessante, muito, muito interessante. E assim, é interessante a gente lançar a observação que o aluno da década de 70 não é mais o aluno de hoje, né? Ele Sim, chega na sala, seja na sala de musicalização, seja na sala de aula, seja na sala de instrumento. Ele é um aluno contra a cabeça, é um aluno com acesso à informação que o aluno da década de 70 não tinha. Ainda mais o aluno da década de 70 no interior. Se a gente pega, às vezes, cadernos de estudo, né, de escolas, enfim, escolas de música ali na década de 70, a gente vai ver muita cópia à mão, música sendo copiada à mão. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo no tablet, no celular. Engraçado, eu tenho aluna que não gosta nem de receber a folha. Ela prefere ler no celular, né? exato. O Servo está ressaltando aqui que as crianças de hoje não são como as de antigamente, e definitivamente não são. Então, aí a importância dessa leitura que você está fazendo em cima do livro, que você reconheceu a riqueza da abordagem, né? Que as autoras deram, mas aí você vai fazer, você está fazendo uma releitura nesse trabalho, não é isso? Tipo assim, não uma releitura, você está amadurecendo a partir do, enfim, da sua própria obra, né? Exato. Eu tive contato depois, assim, no decorrer desses anos, desde 2010, com outros materiais que tiveram contato com a música folclórica. Inclusive de Vila Lobos. Vila Lobos também teve uma iniciativa nesse sentido, de trazer a música folclórica para o ambiente não só de ensino, mas também como forma de performance, né? Ele escreveu um livro Uhum. de cantigas para piano, com bastante material folclórico ali. E para violino, tem também, acho que é Paulo. Bom, tem uma obra que se chama Saci Pererê, que também é um violinista do Rio de Janeiro, ali na década de 80, que também escreveu um trabalho nesse sentido, né, relacionado ao folclore. Mas como você falou, a gente precisa, tem a necessidade de trazer essas iniciativas que foram bem-sucedidas no passado e ver, experimentar isso jogando com o contemporâneo. Com esse aluno de hoje, diferente. Lucas, eu acho que repete a última frase que você falou, que parece que deu uma travadinha na conexão. Voltou. Peraí que você está
na minha tela aqui você aparece um pouquinho embaçado. Fala para ver se a gente te ouve. Melhorou? O O som Sermos sim, a colocou, imagem está travando. travando um pouquinho. Parece que agora já parece que está normalizando. Repete a última frase que você falou, por favor. Então, em contato com esse material, né, essa pesquisa, a princípio, eu fui tendo essa vontade de trazer essa iniciativa para o nosso tempo, né? Dialogando com os alunos de hoje, vamos dizer assim, com os desafios de hoje. Interessante. Lucas, isso que você está falando me lembra, assim, até algumas conversas que a gente já teve, algumas experiências que a gente já compartilhou. Por exemplo, eu também uso bastante o repertório folclórico, sabe, com os meus alunos. Uma vez uma pessoa falou para mim, folclore é fácil, né? Não, não é muito bem a visão que eu tenho. Não. Eu acho que, na verdade, ele não seja fácil, mas que talvez eu acho que ele traz dois elementos que são muito importantes, que é a simplicidade e a familiaridade, sabe? E para falar do aluno de hoje, eu percebi que os meus alunos, eles gostam de estudar por vídeo. Eu percebi que à medida que eu ensinava uma música, quando eles já sabiam a melodia, quando a melodia tinha essa familiaridade, eles aprendiam muito mais fácil, né? Inclusive a solfejar ela, muito mais fácil, e é uma das coisas que eu mantenho assim nas minhas aulas. Eu sou o tipo de pessoa que acredita no solfejo, não no solfejo método, no solfejo, mas eu acredito no solfejo, no cantar a melodia, vamos dizer assim. Eu acredito muito nisso, como ferramenta mesmo, musicalizadora. E eu percebi que os meus alunos, embora eles recebessem o material, né, a folha e tal, da música, eles passaram a se interessar muito mais depois que eu gravava. Eu dava aula, ali na aula eu escolhia alguém que ia gravar eu tocando, e eu gravava eu tocando, enviava para o contato que eu tinha dos pais. E aí os pais mostravam esse material para os meninos, e depois eu fui tendo feedback dos pais, e percebendo que os meninos estudavam era pela gravação, pela memória e pela gravação. E raramente recorriam ao material impresso, sabe? Então, assim, isso nos leva a pensar, já emendando aí no que você falou, né? Nos leva a pensar, e no que o Servos comentou aí embaixo, que o aluno de hoje ele é outro, sabe? Eu, por Exatamente. exemplo, eu aprendi flauta tocando Judith Tchaikovsky, né? Que é uma coleção, acho que ela fez com o Mário Videla, né? Uma coleção onde eles facilitam várias músicas do folclore e até peças de autores consagrados, né? Da música erudita. E eu aprendi ali, olhando para a partitura e tocando, sabe? E eu não vejo meu aluno, não que ele não seja capaz, ele com certeza é, mas eu não vejo ele se interessando hoje por esse tipo de abordagem, assim, logo de cara. O que você acha? Então, você resumiu bem assim alguns pontos relacionados a esse aluno, ao perfil, né, do aluno de hoje. É um aluno que está totalmente acostumado e familiarizado com a tecnologia, diferente da nossa geração, né, que teve contato com o papel, com o físico. Ainda assim, a gente no interior teve o contato com o ensino tradicional, uma coisa mais, vamos dizer assim, que exigia de uma paciência muito grande nossa, né? Uma coisa mais demorada, um processo que, caso fosse mais demorado, a gente aceitaria bem. Hoje a criança tem a informação muito rápida em vários segmentos da vida dela. No ensino de instrumento, não pode ser diferente, né? Eu imagino que a criança tem esse contato com o ensino de instrumento, e se ele ainda for conservado no molde antigo, ele não vai dialogar tão bem com a criança de hoje, né? Então, até no livro, né, que eu estou elaborando, uma das preocupações é essa, em trazer dentro do livro uma conexão com
referências musicais gravadas em vídeo, com a questão do acesso à tecnologia por meio de QR Codes. Enfim, isso vai ser importante para já levar essa metodologia, né, essa questão do ensino de música para a contemporaneidade, a tecnologia. Então, isso é importante. O vídeo traz muitos benefícios, muitos, e comunica tão bem ou até melhor do que a aula, vamos dizer assim, antiga. Vou chamar de antiga aula padrão, que a gente estava acostumado com o método com partituras e tudo mais. Eu acho que sim, a gente vem do modelo, Lucas, igual você falou assim, da nossa geração, né? Acho que vem do modelo que a gente necessitava do síncrono, o mesmo tempo e o mesmo espaço. A gente precisava, sabe, estar ali com o professor. Eu fiz graduação à distância e há 10 anos atrás, né, me formei. E eu lembro que há 10 anos atrás não era muito concebível, pelo menos no meu curso, você ter aulas de instrumento em live, vamos dizer assim, ao vivo. Isso era um tabu. Eu lembro de cobrar isso dos professores e não. Sabe, era sempre aquela coisa assíncrona. E hoje eu vejo que a atual geração... vou dar um exemplo besta, tá? Um exemplo muito besta. O pessoal que está aí assistindo, me desculpa, mas quando eu era criança, eu fiquei esperando muito por um desenho, um anime, que era o Dragon Ball, onde o Goku ia virar Super Saiyajin 3, tá? Para quem não conhece o contexto, pesquisa aí, por favor. E no dia que ele ia se transformar, o Osama Bin Laden jogou uns aviões nos Estados Unidos e interrompeu a programação. Eu tive que esperar um ano para poder reprisar aquele episódio. A geração de hoje não tem isso. Ela procura na internet e assiste aquele episódio. Ela assiste uma temporada inteira de um anime, de um desenho animado, enfim, do filme que gosta, da série, a hora que quer. Então, assim, a gente está ensinando música para uma geração que quer ter... se quer aprender determinada música, ela quer pegar essa música a hora que ela quiser, com você ali no vídeo e pronto, e tocar. E se ela teve dúvida, ela vai e volta. O Sérgio está comentando aí, que lembra desse trágico momento aí da infância, né? E assim, é necessário a gente adaptar, né? Igual o Ebert, já aproveitar e mandar um abraço para o meu querido Ebert Guimarães. Ele falou aí que a adaptação é a chave do negócio. E realmente, sabe? A gente tem que entender quem é o nosso aluno, porque senão a gente vai ficar obsoleto, né? Enquanto professor, a gente vai... Sim. Eu acho que o que a gente ainda tem de mais rico, assim, para oferecer é a nossa humanidade, né? No processo. E eu acho que a parte da técnica, da repetição, eu acho que o vídeo pode muito bem, né? Ajudar a gente nesse sentido. Ainda é necessário, esse contato humano é muito necessário pela humanidade, né, dele, por si só, mas a questão, o vídeo é uma ferramenta gigantesca. Eu acho que é muito assertivo essa escolha. Né? O professor que não se utilizar dessas ferramentas, ele está negando a adaptação, vamos dizer assim. De certa forma, ele está, né, perdendo uma ferramenta que poderia estar auxiliando o ensino ali e sendo muito bem sucedida. Exatamente. Ô Lucas, e conta aqui pra gente, já que você contou, né, que você trabalha com folclore, que você trabalha com o ensino do violino, você já falou um pouco desse material que te inspirou. Eu queria que você falou um pouco dos vídeos, né, dessa abordagem contemporânea que você pensa em trazer para esse seu livro, para esse seu material. Estou vendo aqui o Servos também, que é professor de violino, está comentando aqui embaixo que os alunos dele estão gostando da experiência, né, de trabalhar com vídeos. Eu acho que, inclusive, esse momento atual é um momento interessantíssimo para você sentir, né, esse material que você está produzindo. Mas conta para a gente, assim, quem é hoje o seu aluno? Onde você trabalha? Em qual contexto você atua? Quais projetos você está desenvolvendo? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, pode ser? Beleza. Então, eu sou professor de violino de um projeto
esse mesmo projeto onde eu despertei essa vontade, né, de trabalhar com o repertório folclórico, o projeto Crescendo com Música. Também sou professor de violino do Clube do Violino, onde eu dou aulas particulares, agora na modalidade online. E tem também um projeto relacionado à música folclórica brasileira, no qual a gente foi aprovado um grupo, um quinteto de cordas, um quarteto de cordas mais um violão, que a gente foi aprovado um edital de cultura no ano de 2018. E o projeto chama Melodias de Nossa Gente, que é exatamente uma proposta de levar a música folclórica numa roupagem voltada para instrumentos considerados eruditos, junto com um violão. Né? Essa junção acontecer tanto na formação quanto na hora de apresentar as músicas, porque o repertório todo é música folclórica brasileira. E a gente se apresentou, Melodias de Nossa Gente se apresentou em 2018 e foi um sucesso. Foi no projeto chamado Incubadora Cultural, via ArcelorMittal. Então, foi mais uma confirmação de que o repertório folclórico brasileiro ele dialoga com todas as gerações, né? Eu lembrando aqui de uma coisa interessante. A gente sempre manipulou o repertório folclórico e apresentou ele dentro do ambiente de ensino, ou através da educação familiar. Né? A gente recorda, eu costumo falar isso nas apresentações de Melodias, que é a questão da transmissão da cultura folclórica brasileira. Então, se a gente for relembrar, eu, por exemplo, quando eu era muito novo, a minha avó cantava para mim. Cantava assim, um bom repertório de música folclórica. Eu lembro que eu até tinha medo de algumas, assim, Boi da Cara Preta, Tutu Marambá, isso me causava assim, até eu ficava até meio preocupado. Então essa transmissão era feita através dessa humanidade, vou chamar de humanidade, pegando um gancho que você falou. Né? Era ali no colo da avó, no colo da mãe, e depois, mais para cá, mais pertinho da gente, isso foi sendo manipulado ali. Quem que não lembra dos DVDs do Patati e Patatá, da Galinha Pintadinha, tocando? Quem tem sobrinho, sobrinha aí, vai lembrar com certeza, tocando 24 horas por dia, e as crianças hipnotizadas ali assistindo. Então, é mais uma forma de manipulação desse repertório para ser transmitido para as gerações mais novas. Ou seja, sempre ele está rondando por aí esse repertório folclórico. E aí, quando a gente levou esse repertório para a apresentação, e agora falando tanto da apresentação do Melodias, quanto para apresentações do projeto Crescendo com Música, né, onde eu trabalho, foi um sucesso, porque todo mundo canta, velhinhos de 90 anos e crianças de 2 anos. Tem uma situação bem interessante, que quando a gente começou a tocar, na mesma apresentação eu toquei com os professores um quarteto de cordas, todo pomposo, todo do período clássico, de Mozart. E a experiência foi bacana, claro, né? Trazer algo novo, da linguagem dos instrumentos e tudo. Porém, quando a gente começou a apresentação da orquestra com música folclórica, as crianças da musicalização infantil de 4, 5, 6 anos que tocavam flauta, todas foram para frente, por livre e espontânea vontade, saíram e sentaram no chão, na frente da orquestra, para poder cantar junto todas as músicas que a orquestra tocou. Então a gente tocou um repertório muito extenso de música folclórica, então todas elas sabiam e interagiram muito bem com a música. Aquilo ali foi muito interessante, porque a gente utilizou como veículo a música folclórica para as crianças conhecerem a sonoridade do instrumento, o próprio instrumento. Né? Então,
essa foi uma experiência bem sucedida, assim. E alimentou mais ainda essa vontade de estar trabalhando, de estar estruturando esse material. Sabe que você falou uma coisa que é bem óbvio, assim, eu nunca tinha pensado, Lucas, a respeito o quanto que o repertório folclore ele é realmente relido e relido e relido e relido para ser apresentado. Infelizmente nem sempre ele é relido da melhor forma, né? Mas Sim, é, é interessante como realmente é uma coisa que parece que sempre dá certo, né? Ou então sim. sabe, eu acho que é porque tá realmente no nosso, né, é o folclore, tá na entranha assim, da Tá no sociedade, DNA cultural nosso, né? por mais que a gente seja globalizado no mar, por mais que a gente globalize, eu acho que a gente sempre quer também essa coisa do que é perto, do que a gente reconhece, né? Essa questão do Exatamente. reconhecimento, assim. E o que você trabalha, assim? Quais músicas você escolheu para inserir nesse seu livro? Qual que é a importância pedagógica dessas músicas? Tem uma sequência? Ou não? O cara já começa tocando Atirei o Pau no Gato, Cai Cai Balão, e depois ele já está tocando aí Desafio Nordestino e por aí vai. Como que é essa lógica? Até se você quiser tocar alguma coisa, quiser exemplificar, você pode ficar à vontade. Então, é interessante a pergunta, porque quando vários professores de violino, quando vão começar a dar aula, não só de violino, mas eu acredito que grande parte dos instrumentos, quando vão iniciar as aulas com seus alunos ali, encontram uma literatura muito bem estruturada, estrangeira. Até os métodos são em outra língua. E o repertório, idem. Né? Estou pensando aqui para a flauta doce, que me veio aqui agora na cabeça, realmente, não é repertório brasileiro. De cara, não é repertório brasileiro. Quando a A gente vai Laura pegar. acabou de Oi? entrar, ela é integrante do Melodias de Nossa Gente. Oi, Laura, boa noite, bem-vinda. Manda 3.000 corações aí pro Lucas, já que você é colega dele. Ela foi minha aluna lá no projeto Crescendo com Música e hoje ela estuda com o meu antigo professor, Leonardo Lacerda, lá na UENG. Que interessante. É um processo bem, bem legal. Mas sobre a pergunta, ô Vini, quando um professor se depara com essa necessidade de motivar o aluno, a maioria cai numa mesma armadilha, vamos dizer assim, que é de apresentar um repertório que o aluno goste. Né? E o gosto musical, vamos dizer assim, ele é volátil de aluno para aluno ou no próprio aluno. E E ele quando é você... construído. Tem um colega do doutorado, Felipe Nolasco, que fez o mestrado dele a respeito desse tema. Como o professor é capaz de influenciar na construção do gosto musical do aluno. Pesquisa bem Interessantíssimo. interessante. E o que acontece é que não existe um repertório que seja capaz de atender ao gosto, aquele gosto musical daquele tempo ali do aluno, né? Vamos dizer, o aluno tem vontade de tocar a música que passou na novela, ok? Mas aquele repertório não está, ele não está dentro de um processo de aprendizagem. E aí você entra naquela dualidade, naquele paradoxo. O aluno quer aprender a tocar violino ou aprender a tocar aquela música. São duas propostas diferentes. Exatamente. Né? Então, assim, se você quer aprender a tocar violino, você, sim, principalmente a sua iniciação, vai ter que participar de um processo metodológico onde vai te conduzir a aprender habilidades. Então, a música que você quer tocar Viva la Vida, Natal Zenias, ela entra dentro desse processo meio que atravessado. Ela não foi concebida para estar organizada dentro do seu processo de crescimento técnico e musical. Ela não teve Exatamente. essa preocupação. O Eu Coldplay não costumo, teve isso. eu costumo falar com os meus alunos que existe uma caixinha de habilidades, uma casinha de habilidades que a gente precisa construir, sabe? A gente precisa construir para que ele chegue a tal habilidade, né?
E é muito importante também nesse caminho a gente tentar não negligenciar a própria expressão da musicalidade, sabe? Fiz uma aula uma vez com a Cecília Cavalieri, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, que se o aluno não conseguir ser musical com 2 notas, ele não vai ser com 200, saca? Exatamente. E isso é uma coisa que eu tento deixar assim, bem claro pro aluno. É muito comum, o Ebert é professor de violão também aqui, ele às vezes vai poder me ajudar aqui nos comentários. Às vezes o aluno, ele entra, ele compra o violão, já quer uma guitarra e ele quer tocar Sweet Mine. Não é assim. Então existe e é até um ponto interessante, assim, porque é igual foi comentado aqui também, acho que pelo Ebert. E é difícil você lidar com o aluno nesse sentido, você trabalhar nessa negociação, porque é um campo de negociação entre professor e aluno, né? Aquilo que você quer não é Exatamente. o que você precisa. Exatamente. Eu acho importante sempre, assim, falando particularmente do meu processo de ensino, eu acho importante o aluno ter a oportunidade de transitar entre o processo e entre a aplicação dos resultados daquele processo. Aí sim, acho que o Sérgio fez um comentário bacana ali, aí sim cabe aplicar aquelas habilidades aprendidas em uma situação, um contexto diferente, uma música aleatória, vamos dizer assim. Mas aquele processo é talvez mais importante à medida que você tem a iniciação, na medida que você vai caminhando, talvez ele vai ficando, vamos dizer assim, a balança pende mais para a aplicação, né? Mas no processo de iniciação, o processo, a metodologia, o cuidado para conseguir desenvolver as habilidades é com certeza mais importante. Então, essa negociação, acho que o próprio Ebert falou aí sobre a questão da negociação do repertório com o aluno, né? Com a família, né? É realmente complicadíssimo. Mas então, o repertório folclórico, eu encontrei nele a única saída para se ter, vamos dizer assim, um repertório coringa, que você consegue dialogar com qualquer aluno. Mesmo que ele não se identifique, né? É difícil encontrar um aluno de, vamos dizer, 9 anos de idade que vai falar, eu amo música folclórica, nossa, eu Vamos escuto todo tocar tirou pau no dia. gato. Tipo... Então, essa não é a realidade. Porém, quando você toca a música folclórica, ele canta, ele já tem pronto, internalizado, o ritmo, os intervalos e a forma da música, a estrutura dela. Cara, é interessante que você está falando, eu estou pensando, eu até fiz a brincadeira aqui, mas eu estou lembrando aqui de algumas turmas que eu já trabalhei com meninos ali de 9, 10, 11 anos, e realmente, tocar o Atirei o Pau no Gato, eles não gostam. Mas, se você os desafia a aprender e a tocar, peraí, vamos tocar mais rápido, vamos reformular o Atirei o Pau no Gato, vamos transformar esse Atirei o Pau no Gato, e ali você conserva a gama das habilidades que você está trabalhando, e às vezes você consegue aprimorar essas habilidades. Às vezes velocidade, e no caso, vamos pensar aqui da flauta doce, ou do violão, a digitação, às vezes não era uma habilidade para aquele momento, mas dentro do desafio que você propõe o seu aluno para que ele se engaje, né? Porque o negócio difícil, eu falo sempre, o difícil é Sim, engajar o aluno. Depois que o aluno engajou, meu amigo, aí ele vai embora. Aí ele vai aprender a tirar o pau no gato, não porque ele gosta de tirar o pau no gato, mas porque você está mostrando para ele que ele está pegando velocidade com tirar o pau no gato. E aí você consegue mostrar para ele o projeto que vocês estão construindo juntos e mostrar para ele que lá na frente vocês vão chegar, sabe? isso. Esse Muito bom. engajamento, né, de um projeto, de eu e meu professor estamos construindo, eu tirei o pau no gato, não é um repertório da minha apresentação, mas é um repertório do meu desenvolvimento. Exatamente, exatamente. É importante ele, na medida do possível, conhecer e saber que aquela música é um veículo, né? E eu aproveito esse repertório também como finalidade. Então, eu tenho ali a questão da motivação, que é muito importante, né? Entra naquela primeira pergunta que você fez, por que o folclore? A motivação no processo de ensino
ela tem que estar acompanhada de todos os outros aspectos. Então, você tocar um repertório que você conhece, não estou falando que um repertório que você goste, mas um repertório que você conheça já é um passo bem maior do que um repertório que você tem um distanciamento temporal, cultural, né? Você pega um método com língua estrangeira, enfim, tudo isso gera um distanciamento e gera uma questão de identidade que não bate, né? Exatamente. Então, eu aproveito o repertório folclórico, né? Nas crianças que estão aprendendo violino lá no projeto, por exemplo, ou até os meus alunos particulares, que quando eles estão começando a tocar, tocam ali já algumas músicas folclóricas, a gente leva essas músicas folclóricas para um ambiente onde tudo faz sentido, onde essa conexão humana acontece, que é as apresentações, né, a gente chama de jornada musical. A gente faz várias apresentações em creches e escolas infantis. E ali o repertório folclórico é entendido, valorizado e as crianças curtem muito. Então ali tem um significado muito grande. E aí quando o aluno chega naquele momento, toca o repertório folclórico para uma criança mais nova e ela se identifica, ele fala, opa, o meu violino, a música que eu faço, gera uma conexão aqui, né? Olha que legal, uma música que eu fiz, a criança conhece, vibra, o pai reconhece, canta junto. Então, todo esse ambiente que é criado ali naquele momento da performance, da apresentação, gera uma motivação enorme no aluno. Eu quero aprender mais músicas folclóricas. Então, depois da primeira apresentação, a postura geralmente já muda. Então, essa estratégia é interessante, assim, levar a música para aquele local onde ela faz mais sentido, vamos dizer assim. Exatamente. Cara, eu sempre senti isso aí que você falou. Eu acho que a apresentação, ela faz tão bem para o aluno que se apresenta sabe, que ele tem um reconhecimento por aquilo ali. Eu acho que aquilo motiva tanto, sabe, o aluno a continuar participando. Eu costumo até brincar, assim, eu acho que, na verdade, as apresentações fazem parte do processo pedagógico, tanto quanto a aula, né? Com certeza, com certeza. Talvez aprende tanto quanto. É interessantíssimo. E com relação a essas apresentações do folclóricas, né, essas jornadas musicais, eu vejo que é possível, mesmo com um material, vamos dizer assim, básico, com poucas habilidades aprendidas e desenvolvidas no instrumento, já é possível levar algo para esse ambiente. E aí essa conexão toda acontecer já no processo de iniciação. Então esse também é uma vantagem do repertório folclórico. Ele não precisa de muito tempo para maturar igual uma peça, vamos dizer assim, da linguagem violinística, que vai exigir um conjunto de habilidades enorme e um tempo enorme, né, de preparação. O repertório folclórico ele consegue, é possível organizá-lo de forma a conseguir músicas que são demoram menos tempo para ser preparadas e menos tempo para levar o aluno para a apresentação, né? Lucas, eu tenho uma dúvida que agora é do viés prático. Vou te dar um exemplo. Quando eu vou trabalhar com os meninos, igual eu percebo que você faz também um recorte no folclore brasileiro, né? Às vezes eu vou trabalhar com a criança, determinada música, mas eu não necessariamente vou tocar a melodia, por exemplo. Uhum. Às vezes eu não vou trabalhar mas tem a melodia, mas vou trabalhar, por exemplo, aqui, ó. Se essa rua fosse minha, eu mandava, Sabe, eu tô trabalhando aqui com os bordões, com os baixos, já desenvolvendo algumas habilidades que para o iniciante
é bem necessário, pensando que eu trabalho aí com crianças de 5, 6 anos de idade. E aí eu vou aproveitando da harmonia e dos pesos que os baixos vão fazer nessa harmonia, para também já treinar um pouco dessa sensação do ouvido harmônico da criança e tal. Mas não necessariamente eu estou trabalhando com a melodia folclórica, mas eu estou usando o repertório folclórico e depois essa mesma música ela vai ser abordada em alguns momentos na mesma tonalidade, em outros momentos eu preciso mudar a tonalidade, mas eu já percebi que isso não é necessariamente um problema, tá? Não sei se você teve essa mesma experiência, e o que que acontece? E às vezes depois essa mesma música vai aparecer utilizando os acordes. Se essa rua fosse minha. Sabe? Então, assim, às vezes eu pego o repertório folclórico e desenvolvo ele de diferentes óticas, pensando em diferentes objetivos de aprendizagem, diferentes habilidades que eu pretendo desenvolver, mas não necessariamente que eu trabalho com a melodia. Porém, eu estou falando do violão, né? Eu queria saber como que na flauta, por exemplo, a pegada seria completamente diferente. Eu olharia para a estrutura do instrumento, eu olharia, né, para, enfim, como que a minha Questão anatomia, a mecânica, né? anatomia da criança se encaixaria aqui nesse instrumento. Falar nisso, entrou o Holmes Avelar aí, que é um grande Holmes. flautista, e eu aqui falando de flauta, nem sou flautista. Aquele momento que o cara Inclusive, passa vergonha, né? Mas enfim, mas é esse olhar assim de como apresentar o repertório para o seu aluno, como que ele é assim para você? então, dentro dessa coleta de material, né, de pesquisa, para elaborar o meu próprio material, eu tive o cuidado de pegar o que foi bem sucedido nos métodos contemporâneos. Então, tem muita coisa, você mesmo citou, com relação à questão do ouvir antes de traduzir, né, antes de representar, que é do Suzuki, né? O Uhum. Suzuki consagrou essa questão de ouvir, pelo menos na pedagogia do violino. A outra questão também é respeitar a mecânica do instrumento, ou a própria anatomia e tudo que essa parte também tem que ser medida, vamos dizer assim. A estrutura tem que ser montada também pensando nisso. E o repertório, você tinha me perguntado se eu tinha reunido uma coletânea de músicas. A princípio, sim. Eu reuni uma coletânea de 32 músicas folclóricas. E tive o Nossa. cuidado de, dentro dessa preocupação com a mecânica do instrumento, tive uma preocupação em montar um passo a passo gradual para que dentro daquele processo ali o aluno desenvolvesse essas habilidades usando como veículo a música folclórica brasileira, O né? repertório é a serviço do desenvolvimento da criança, então. Isso. Então, o repertório folclórico entraria com essas vantagens todas dentro do processo, mas o repertório estaria subordinado ao desenvolvimento das habilidades. Então, a finalidade, na real, é o aluno aprender a tocar violino. Né? No final, ele Entendi. está com várias habilidades relacionadas ao violino. Você sabe que tanto eu quanto o pessoal que está assistindo aí deve estar mega curioso, né? Para ver como que é isso aí. Você vai ter que mostrar pra gente. E aí, o que aconteceu? Essas 32 músicas, dentro desse processo, é realmente um trabalho colossal, né? Organizar Caramba, papo 10. todo esse material, pensado pedagogicamente, ainda mais com aquela questão de linkar com a tecnologia, gravação de vídeos e tudo mais. Então, eu preferi investir na questão da iniciação ao violino. Como que seria essa iniciação bem estruturada, bem elaborada, com o repertório folclórico brasileiro? Né? Então, o Suzuki ele já tem uma metodologia muito bem sucedida no campo da pedagogia do violino. Né? Amplamente usada, amplamente divulgada, porque realmente dá muito certo, é muito bem feita. E dentre alguns pontos de crítica está a utilização de um repertório que não faz parte do nosso contexto. Né? Gente, a gente vai tocar na apresentação Lightly Roll. Aí é a cara dos pais, assim. Ninguém reconhece, né, o repertório. Os Não pais tem a têm a mesma preocupação, empatia, né?
dentro da filosofia, os pais têm sim a metodologia tem a preocupação em introduzir a audição dos CDs, dos áudios, das músicas, assim, regularmente. Então, os pais conhecem. Entendo. Mas uma pessoa aleatória que vá a essa apresentação, ela não vai ter nenhuma empatia, como você comentou, Entendi. Mas, né? assim, os pais, eles participam desse processo, então eles tomam conhecimento das músicas, mas eles não necessariamente... Não é algo que está na raiz, assim, não é um menino da porteira, vamos brincar assim, não é um negócio que você reconhece de Sim, cara e está exatamente, ali na tua... exatamente. Entendi. É uma questão, é uma crítica pessoal minha, os professores Suzuki. Eu cheguei a fazer o curso de filosofia Suzuki, né? Levei várias dessas indagações para a professora que estava ministrando as aulas. E ela realmente concordou. Tem uma parte que a preocupação com o Suzuki, do Suzuki, é realmente a questão do aprendizado das habilidades através daquele repertório e o desenvolvimento do ouvido, que é muito importante, né? Mas por que não utilizar um repertório que seja conhecido? O próprio Suzuki, se a gente for abordar o contexto geral, ele mesmo utilizou músicas conhecidas no tempo e no espaço dele, Do outro lado do né? mundo. Então aquelas músicas lá com certeza eram conhecidas no ambiente dele, né? Aquelas músicas folclóricas da Europa, ele estudou na Europa, então, enfim. Eu investi, no caso, estava falando sobre a iniciação. E aí eu vou aproveitar aqui meu violino. Manda coração aí, gente! Vai lá. E você tinha citado a abordagem das músicas sobre várias óticas, né, diferentes. Eu aproveito para, desde a primeira aula, o aluno participar musicalmente da aula, vamos dizer assim. Olha, O que na iniciação ao violino, que de cara já tem várias habilidades relacionadas à postura que são complicadas assim de serem introduzidas. Muitos professores gastam aulas, vamos dizer assim, sem fazer música, né? E isso isso é grave, né? é grave, lida com a motivação, né? Então, a primeira música, o aluno já faz o acompanhamento em pizzicato, né? Então eu tenho o professor ou um aluno um pouquinho mais adiantado, pouca coisa mais adiantado, já toca a música bambalalão, enquanto o outro aluno, o iniciante, na primeira aula já é capaz de fazer pausa, pausa, trabalhar com pulsação, apoio, silêncio e som. Não, Enfim, sim. ele já está fazendo Várias música. habilidades, sem falar das habilidades mecânicas, e nossa, é muita coisa aí. E a repetição do exercício postural tem música. Ele está ali beliscando, mas está envolvendo pontos relacionados à postura, à manutenção da postura. Então, tudo isso, todo esse contexto de ensino, fica mais motivador. Né? Você tem a música, você tem a participação do aluno na primeira aula que está tocando, né? Está fazendo pizzicato, está participando da música. Exatamente, cara, não tem E nada mais aí, frustrante do que você ir para aula de música e não fazer música. exatamente, o professor te passa um monte de postura, assim. Ó, vamos pegar o violino, faz isso agora 50 vezes. É o Né? aluno que tocar, exatamente. Né? Parece uma E outra, academia. eu vejo um valor muito grande aí que você não somente, né, trabalha todas essas habilidades, como você também dá para o aluno a sensação de que ele está pertencendo, que ele está participando dentro daquilo que ele é capaz naquele momento. Isso é muito importante. Exatamente. E aí, dentro dessa preocupação em fazer uma estrutura bem sucedida, onde o aluno possa aprender as habilidades, para ter uma boa iniciação, eu pensei num marco como a música Brilha, Brilha, Estrelinha. O Brilha, Brilha, Estrelinha, para os violinistas é muito conhecido, né? A primeira variação. Enfim,
conhecida. E aí, a gente tem essa música, né? Eu coloquei ela como um marco 1, né? A primeira música para a gente começar a tocar violino. Vários professores começam com essa música. O que eu pensei? A preparação dessa música já reúne um conjunto grande de habilidades. O aluno já tem que estar tocando as 3 notas aqui numa corda lá, tem que estar fazendo troca de cordas, enfim, a postura tem que estar bem feita. Já tem bastante coisa. Que articular as 2 mãos, o arco, né? Exatamente, já tem 2 ritmos, né? Tá, 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 tá. Enfim, tudo isso compromete aquela questão do aluno fazer música na primeira aula, o que é muito importante. Então, eu pensei, por que não começar o trabalho de iniciação com algo que venha anterior a isso? Por que não haver, com música, a preparação de cada uma dessas habilidades? Então, desconstruir essas habilidades que você tem que ter para tocar o Brilha, Brilha, Estrelinha, e fiz essa fase pré-estrelinha com música folclórica. Então, dentro dessa história, você vai ter uma música com o primeiro dedo, você vai ter inicialmente uma música que você só acompanha com o dedo, depois acompanha com o arco, usando uma parcela mínima de arco, o que para nós violinistas é mais tranquilo do que usar o arco inteiro, né? Então, eu tenho um acompanhamento com um movimento básico. Em seguida, a introdução de apenas um dedo para trabalhar uma música. A primeira música. Uma música que trabalha só com o dedo 1. Depois, a outra música trabalha o dedo 1 e 2. A terceira música, que é bem famosa no Patati Patatá, Galinha Pintadinha, e é uma música folclórica, ela tem 2 nomes. Aí, lembrando daquela questão, né, do regionalismo. Antigamente, o pessoal cantava ela como o pastorzinho. Havia um pastorzinho que vivia... Hoje, quase nenhuma criança canta. Depois da Galinha Pintadinha, quase nenhuma criança canta assim mais. Eles cantam Eu Vi Uma Barata. Eu vi uma barata na careca do vovô. Então, nessa música, a gente já vai ter os 3 dedos aqui na mesma corda funcionando. Então, fase a fase, o aluno preparou com cuidado, sem ser chato, né? Aquele ensino onde você fica numa música aprendendo várias habilidades durante muito tempo, que também é desmotivador. Então você tem um passo a passo, um ensino gradual, se utilizando de músicas folclóricas, nessa fase de iniciação, que tem esse cuidado em não o aluno participar, ter a possibilidade de fazer bem feito, porque é um material progressivo, muito progressivo, né? Quase que passo a passo, degrau a degrau. Então, tudo isso faz com que ele consiga até identificar o processo. Falar, agora eu vou usar o outro dedinho. Ele consegue ver, assim, minuciosamente o processo de ensino aí. Eu consigo imaginar quanto esse trabalho é pioneiro quando eu penso, por exemplo, no violão. Né, que é um instrumento muito popular, vamos dizer assim, muito popularizado, e que não tem também um método, digamos assim, uma sequência didática que vá nessas fases de musicalização mesmo, sabe? Eu acho que a sua escolha é muito assertiva. Lucas, nós temos 1 minuto, cara, para fechar. O tempo voa nesse Instagram, a gente tava muito bom conversa com você. Te agradeço, tá? Você ter seu tempo, ter vindo aqui trocar uma ideia com a gente. E assim, eu acho que para fechar, né, na hora que eu for agradecer, eu quero agradecer a todo mundo aí que ficou aqui com a gente, que participou, que mandou os corações aí. Se quiser, pode até mandar mais. Conta pra gente, você tem 30 segundos. Quando sai o livro? Quando sai esse material fantástico aí? Boa, Vini. Pois é, você comentou aí que a gente
há um ano atrás, estava comentando sobre o livro. E o livro estava realmente numa fase preliminar. E em janeiro eu fiz um curso de ensino coletivo de violino com o José Márcio. E aí o José Márcio me apresentou uma nova ótica. Eu estou reestruturando. Final